Nível não é tão claro na mente das pessoas aquilo que elas se submetem em termos emocionais. Então, onde que a gente entra com o trabalho de PNL? A gente vai segmentar a emoção. O que é segmentar a emoção? Eu quero saber o que você sente, qual sentimento está dentro da sua emoção, tá? Entendeu? Então, um sentimento de medo o que você sente quando você tem medo de uma separação? Eu vou me sentir desamparo. O que você vai sentir sentindo desamparo? Eu vou me sentir abandonada. Esse é o sentimento. Qual que é o comportamento? Ficar aqui. Eu prefiro me submeter a isso para eu não sentir, né, o desamparo. Eu vou me submetendo do jeito que está, né, porque do outro jeito é pior. Entende? Então, quando você trabalha e se faz entender, já toma uma consciência do processo. Aí, por que este medo do abandono? Por que o sentimento do desamparo? Aí que a gente vai buscar, a partir da terapia ou da linha do tempo, ou terapias de trauma, entender o gatilho inicial, ressignificar, reprocessar, pronto. Já deixa de ser refém dessa emoção. E a partir daí o teu comportamento é outro. Ou seja, aí você começa a dar lugar para a independência, para a coragem, para poder mudar a tua rota. Na verdade, você estava presa, é o trauma, você vê, o trauma gera. Um trauma lá atrás, do abandono, por exemplo, vai gerar o sentimento do medo, do abandono, que vai gerar o sentimento de desamparo, entende? Então, se eu trabalho lá, eu ressignifico, eu perco esse excesso, e aí eu tenho liberdade de rota, de novas ações, que é a liberdade emocional. E, Ricardo, isso cura. Se você começa a trabalhar com a PNL com a pessoa, isso acaba sendo curado, a pessoa consegue encarar isso de frente e falar, tô curada, não aceito mais, em qualquer tipo de medo, de abuso. Existe Sim, essa cura com o tratamento? Existe. Por quê? Porque você foi na causa raiz. Porque o que te move e move a gente, Bruna, são as nossas histórias que geraram emoções, e emoções geraram sentimentos, que geraram comportamento. Se você mudou a sua história, mudou a emoção, mudou o sentimento, mudou o comportamento. Não volta, não tem como você voltar. Você vai ter que entrar num novo processo traumático de novo. Então a gente é refém, na verdade, a gente é refém dos nossos traumas. Eu na minha prática, na minha vivência, essa é a minha realidade, né? Por constatação, tudo é trauma. Eu sempre bato nessa tecla. Trauma gera conflito, que gera sentimento, que gera comportamento e, portanto, você vai ficar refém. Tudo é trauma. Então, todo cliente que chega lá no consultório, eu vou olhar para ele para ver qual criança que está ferida lá, qual criança que levou ele lá. Eu não olho para o cliente como um adulto. Todo mundo eu olho como se fosse uma criança gritando escondido. Toda a minha linguagem é para tentar enxergar a criança que está aí dentro, ferida. Então eu vou buscar trazer ela para fora a partir de linguagem, às vezes não verbal, e com técnicas. Como que eu trago a sua criança ferida para fora para trabalhar? Te colocando em estado emocional e sentimental. Eu vou buscar a partir da emoção, entender a linguagem do corpo, da doença, e vou conversar com a sua criança e tratar ela, entende? Nós somos muito menos adultos que a gente imagina, né?